A gente continua aqui o estudo da igreja de Pérgamo, aqui no capítulo 2 do livro do Apocalipse. A gente desce aqui no verso 12. Como mostrei no estudo passado, eu fiz esses links aqui para colocar algumas palavras aqui em vermelho, que ligam esse tema na igreja de Pérgamo a idolatria, que está ligado a casamento, e idolatria está ligado a alimento também, né, doutrinas inclusive, essa questão da história de Balaão. E a gente vai ver alguns links aqui, alguns detalhes, tudo relacionado a isso, que mostra um tema belíssimo da igreja de Pérgamo, ligado a todo o livro do Apocalipse, como eu mostrei no estudo passado. Importantíssimo. Eu mostrei alguns links aqui, que eu vou passar mais rapidamente. Por esse aqui que eu até já mostrei, como o livro do Apocalipse está dividido em áreas, tópicos, que aqui eu estou separando em 4 partes. Os comentários no início e final, e a parte dos selos e trombetas, e a parte das taças. Todo esse tema de boca, espada, como Jesus vem, as promessas ali para as igrejas e como Jesus vai mostrar isso e vai cumprir, né, nos selos, trombetas e taças. Muitas catástrofes, mas muita coisa por tipologia, onde a espada está ligada à boca, a palavra de Deus, bestas estão ligadas à questão de devorar, né, consumir o crente que é para estar saciado, alimentado em Cristo. Ele, pelo contrário, muitas vezes devorado por coisas do mundo e por aí vai. Infelizmente, essa é a realidade, a questão da prostituta, e em contraste com a noiva, né? A gente vê todo esse tema, essa divisão. Então, o Apocalipse é um livro realmente de divisão, a Bíblia toda mostra os dois lados, e é por isso que é importante a gente ver, pegar esses temas e aprofundar nos temas. A gente vê a questão da ceia, ao final, a noiva, e tudo isso liga a igreja de Pérgamo e outras igrejas também. Mostrei vários versos aqui, que a gente vai ver agora mais a fundo, mais alguns links desses versos, nessa questão de casamento, prostituição, idolatria, a questão da boca e os alimentos, né, sacrifícios. São todos temas importantíssimos para a gente entender o que está sendo mostrado e para ligar com o restante do livro do Apocalipse. A promessa é o maná escondido que a gente quer, né, essa ligação com o maná escondido, esse alimento verdadeiro e puro, genuíno, que a gente tem que estar buscando dia a dia. Por isso o estudo bíblico é importante, para a gente fugir da enganação e para a gente ter nossa contribuição perante a igreja, né, de trazer esse alimento puro, né, de contribuir para que o reino verdadeiro do Senhor Jesus ele possa ser implantado através de mudanças na igreja. A igreja está em constante mudança, não é algo parado, a gente não chegou ao limite, não estamos no topo ainda. Na verdade, o livro do Apocalipse mostra a igreja em constante, né, aprendizado, sendo atacada constantemente por coisas do mundo e coisas que não dignificam a Deus, mas o nosso trabalho é o quê? Propagar esse alimento genuíno, senão a questão é ser devorado, né? É ser como um idólatra, estar em adultério contra a palavra de Deus, contra o noivo, Jesus. A gente quer estar realmente ali comendo da carne e do sangue, né, participando dessa ceia, literalmente, simbolicamente, dando as nossas vidas da melhor forma possível para que a igreja possa crescer, né? O alimento genuíno possa ser compartilhado por aí afora. E a história de Balaão é muito importante nesse contexto também. A gente vai ver, à medida que a gente vai seguindo aqui nos versos, dessa prostituição com as mulheres de Moabe, né, todo esse tema de idolatria, prostituição e o falso alimento, né, a solução é Finéas, né, ali, né, com a espada ligada à boca, é muito interessante. Até o próprio nome Finéas, a gente vai ver aqui logo em seguida. Esse verdadeiro alimento que infelizmente está em falta. Então, alguns links que eu já tinha visto, eu vou passando. O primeiro aqui eu até já pulei. E essa questão de anjo, já mostrei esse slide antes, né?
ao anjo da igreja de Pérgamo, ao anjo da igreja A, B ou C. A questão de anjo é a mesma palavra que mensageiro no grego e no hebraico. Então, é o pastor da igreja? Muito pelo contrário, na verdade, somos todos nós, inclusive aqueles que realmente estão trazendo o alimento genuíno, são aqueles que estão trazendo a mensagens de correção muitas vezes. Esse todo o tema de Malaquias, onde vai ser cumprido, né, de uma forma completa, né, coisas aqui que já foram até cumpridas em Malaquias, mas que, como já falei, cumprimento de profecias acontece múltiplas vezes. No Apocalipse a gente vê um cumprimento até final, onde é a vinda de Cristo que vai ali trazer o fogo, né? A gente vê o fogo no livro do Apocalipse purificando os filhos de Levi, é uma simbologia, né, para a igreja sendo purificada, que até o Israel literal, é verdade, o mundo realmente vai ser purificado, inclusive. E o livro de Malaquias fala isso, Malaquias, né, o mensageiro de Deus, ou anjo de Deus. Tudo isso é profético. O livro do Apocalipse é lindíssimo e se liga ao Antigo Testamento. A gente vê aqui no verso 12 justamente isso. Isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Né? 2 fios fala de boca. É a espada que vem realmente trazer a palavra genuína de Deus. Essa espada aguda que a gente vê no Apocalipse sucessivamente, inclusive, né? Não é literal, às vezes pode ser morte, sangue, realmente pode haver literalmente, mas realmente é um trabalho de Deus em nossas vidas, no mundo inclusive. No verso 13, conheça tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Poderia ter até colocado testemunho aqui em vermelho, né? Testemunho fala de boca, um testemunho, um alimento sendo propagado aí, né? Um testemunho do projeto de Deus que a gente vai propagando, a gente vai aprendendo e vai espelhando. A testemunha fala disso, é sempre ligado ao 2. Em Antipas, a fiel testemunha. A testemunha, como falo no hebraico, essa palavra está ligada ao número 2, é realmente a duplicação. Que a gente ouve de Deus, a gente propaga. Mas se essa propagação é de uma coisa que não é verdadeira, né? É um alimento já meio ali incorreto que a gente pode estar recebendo, realmente essa propagação, esse testemunho não vai estar correto se a gente estiver propagando uma coisa que não seja, né, 100% verdadeira. A gente tem que buscar isso, 100% a gente nunca vai ser, até a eternidade, na verdade. Trono de Satanás versus o trono de Deus. No Apocalipse a gente vê justamente esse contraste. Somos as fiéis testemunhas, ou deveríamos ser, ou buscamos ser, e diante do trono de Deus a gente dá testemunho. O trono de Deus fala disso, de julgamento, é um testemunho, um julgamento, e a gente tem que estar julgando constantemente coisas em nossas vidas mesmo. Muito menos do que está por aí fora, mas é julgar o que de fora vai entrar para dentro de nós. No momento, porque vamos estar no trono de Deus, se assim formos fiéis, julgando as 12 tribos de Israel, a promessa de Jesus. Essa palavra testemunha no grego, martus, ou alguma coisa assim, a pronúncia, está ligada à palavra mártir, inclusive, é interessante. Né? Então, Antipas deu a vida por Jesus. Então, são vidas derramadas, sangue, muitas vezes literal ou não, mas na verdade ser mártir, ou ser um profeta, ou lutar pela obra genuína de Deus. É isso que a gente tem que fazer. Apocalipse 11, verso 3. Darei poder a minhas 2 testemunhas e profetizarão por 1260 dias vestidas de saco. Hoje é uma vida mesmo em choro, em prantos, vestidos de saco. A gente está vendo tudo aí acontecendo, não só nesse mundo, mas infelizmente dentro da igreja, inclusive. Testemunha, trazendo a palavra, esse testemunho fiel de Deus. Apocalipse 17, verso 6. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a, eu maravilhei-me com grande admiração. Infelizmente, o lado contrário, a prostituta, a grande Babilônia, é uma parte religiosa também. Infelizmente, é o contraste, é a infidelidade, estão ali aniquilando a profecia, aniquilando as verdadeiras testemunhas. Infelizmente, isso acontece muito, inclusive no meio evangélico. Antipas provavelmente teria sido um líder,
tradição mostra que era um bispo, um ancião ali da igreja, inclusive da igreja de Pérgamo, foi martirizado, né, pela tradição que diz, foi morto queimado, né, lutando ali contra a idolatria. Veja só. Mas hoje em dia o derramamento de sangue muitas vezes não é literal, como tenho falado. Realmente é lutar, dar o nosso sangue, muitas vezes entre aspas, obra verdadeira, genuína de Cristo, né? O alimento verdadeiro. E a gente não quer matar a profecia genuína, infelizmente, doutrinas que a igreja está acostumada, muitas vezes seguindo tradições, e tudo isso aniquila realmente o verdadeiro projeto de Deus, que quer realmente ressurgir. Veja só, com o tempo, realmente a obra genuína de Deus ela vai avançando. Se a gente bloquear isso, a gente está ali como alguém que mata, né, que derrama o sangue de um profeta. Felizmente, essa é uma dura realidade. Então, mais sobre esse verso aqui. Não negar a fé e a Cristo, a espada do Evangelho. Aqui no verso 13, como a gente leu, e retens o meu nome e não negaste a minha fé. Em Mateus, no verso 10, 33 a 36, a gente vê justamente essa ligação com isso. Mas qualquer que me negar diante dos homens, Jesus falando, eu negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Não cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Veja só, a espada. Realmente a divisão, né? Realmente essa espada que ainda hoje ela tem que dividir o certo do errado. Infelizmente, ainda hoje, a igreja está dividida, mas vai chegar um dia onde vai haver essa união realmente. Por quê? Porque a doutrina verdadeira ela vai se propagar realmente, vai se espalhar. Mas hoje em dia há diferentes doutrinas. Por quê? Existe muita idolatria, doutrinas falsas dentro da igreja. E essa espada realmente ela vai separando no que a gente quer usar da violência. Mas muitas vezes a gente não pode estar ligado a coisas que não são genuínas da obra de Deus. Essa espada ela é necessária muitas vezes, essa espada, né, da palavra verdadeira. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai e a filha contra sua mãe e a nora contra sua sogra. Palavras duras de Jesus, né? Mas fala disso. Estava ali mostrando que realmente a espada ela vem trazer a definição do que é verdadeiro, do que é a obra verdadeira e do que não é. Essa espada que está muito ligada a essa igreja de Pérgamo é a palavra de Deus genuína. Porque eu vim pôr em dissensão significa realmente cortar em dois. Veja só, é justamente a espada. Ele fala aqui no início, não vim trazer a paz, mas a espada. Eu vim pôr em dissensão. Realmente é trazer a divisão do que é o certo e errado. É realmente o julgamento, um testemunho verdadeiro. E a dissensão é um tema do Apocalipse, porque a gente ou vai estar na plenitude alimentado com o alimento verdadeiro de Cristo, ou vamos ser devorados por bestas. O Evangelho ainda hoje é uma espada que separa o certo e o errado. Como já falei, essa divisão que ainda hoje existe no povo de Deus, mas um dia o reino de Deus vai se propagar por toda a terra. E aqui no verso 14... Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, contra a igreja de Pérgamo, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Veja só, como já falei antes, a ligação da idolatria com a prostituição e com alimento, porque sacrifícios eram alimentos, eles se alimentavam daqueles sacrifícios. Inclusive os sacerdotes se alimentavam muito de vários dos sacrifícios. Explicitamente Deus fala no Antigo Testamento sobre o aroma suave e também explicitamente que era alimento para Deus. Porque na verdade nossas vidas sem sacrifícios, sem estarmos sacrificados ou sem termos nossa vida em sacrifício a Cristo e a Deus, realmente há o enfraquecimento de Deus dentro de nós, não é que Deus precisa de nós, na verdade é nós que precisamos de Deus. Que sobre Balaão e Balaque,
A gente vai ver a história de Balaão ali em Números, dos capítulos 22 até ali 31. Na verdade é mais 22 a 25 mais ou menos, né? E fala de uma história muito ligada aos dias de hoje, inclusive. Então, não é a igreja de Pérgamo, literalmente, que foi ali a terceira igreja. Na verdade, é uma igreja que está ligada aos nossos dias também. Ali próximo à entrada da Terra Prometida, a história ali de Israel se prostituindo à idolatria de Moabe. Prostituindo, inclusive, literalmente ali com as mulheres de Moabe, uma das coisas, e comeram sacrifícios de idolatria. Mas o que aconteceu? Veja só toda a ligação da Bíblia com temas, né? É ali que a gente vai ver Deus abrindo a boca da mula. Ali ela fala em línguas, né? Tem uma brincadeira, ela fala um hebraico perfeito. Na verdade, ela profetiza ali realmente, ela vê o que ali o falso profeta que estava montado nela não viu. A mula viu o anjo de Deus com sua espada. Mais uma vez a questão da espada, a boca da mula, a palavra da mula, a espada, a comida, prostituição, todos temas ligados entre si. A praga se alastrou e 24 mil de Israel morreram. Ali com sua lança, o sacerdote Finéas, pelo zelo dele, ele mata o homem israelita e uma mulher moabita. Então, reis midianitas e também Balaão foram mortos à espada. Essa é realmente essa espada que a gente vê no Apocalipse, que vai matar o que não é do reino de Deus, a falsa palavra de Deus e tudo que está ligado a ela. E sim, sangue literal, espada literal pode acontecer e tem acontecido, mas realmente o Apocalipse fala muito também da espada da boca, que vem para trazer morte, mas a morte que vai trazer a vida também. E a gente vê aqui um outro link, também ligado a esse verso. Veja só a palavra Finéas. Outra coisa naquela história de Balaão ali. O nome Finéas, no hebraico, Finéas, boca da serpente. Veja só aqui, em verde aqui sublinhado. Boca, a palavra boca, é a boca da espada, veja só, a boca com a boca, né, espada, com a boca da espada. É um tema muito comum no Antigo Testamento, né, ali quando eles conquistaram a Terra Prometida e outros eventos mais na frente. Essa conquista vem com a boca da espada, que realmente não é espada literal, é a boca, é a palavra de Deus que conquista realmente a Terra Prometida. O jogo de palavras é muito importante, como tenho falado. Prostituição, idolatria, comida, boca, espada, todos temas ligados entre si, que ligam ao livro do Apocalipse. Apocalipse 2,14, prostituição, no grego, se você olhar no grego, é muito importante, usa concordância, olha no grego. A palavra ali é essa pornel, pornô, ligada a essa palavra que a gente tem no próprio português, né? Pornografia, pornô. É um casamento ali, realmente, uma prostituição num casamento. No verso 16, a espada da boca de Jesus é que vem, né, a solução. No verso 17, ali em Pérgamo, ter ouvidos para ouvir o que vem da boca de Deus. Ainda no verso 17, o maná escondido, a promessa, a palavra genuína. Jesus, o pão da vida, esse alimento perfeito que devemos comer. É claro, sem misturas, sem fermento, é coisa muito comum, inclusive, nos dias de hoje. Apocalipse, dos capítulos 14 a 13, a gente vê justamente esses temas todos ali, que a gente tem que realmente trabalhar neles. A gente vê a escolha da noiva, em contraste à idolatria e prostituição. Jerusalém, Babilônia, trombetas, espada, morte, todos os temas ali nesses capítulos. Nos capítulos 14 a 19 a gente vê a noiva versus a prostituta, a idolatria, abominações e realmente as taças ali e julgamentos que vão vir, né, com a espada trazendo realmente a morte para tudo, toda essa idolatria e prostituição que a gente vê. A morte literal com certeza aconteceu e vai continuar acontecendo, infelizmente, mas a gente confia realmente na espada da boca de Deus. Essa é a verdadeira, essa traz conversão genuína e é o que a gente precisa na igreja.
E aqui no verso 15, assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Veja só, doutrina, esse alimento dos nicolaítas. Já tenho falado porque nicolaíta já apareceu anteriormente. Os nicolaítas, como falei, estavam ligados a duas coisas: promiscuidade sexual, veja só, tema de Pérgamo também. Estava ligado também a uma elevação, né, de querer ali dominar o povo. É o que essa palavra nicolaíta também significa, inclusive. Então, o amor da igreja tem que ser a Jesus, não a deuses, promiscuidade em doutrinas, inclusive, né? Não à idolatria. Também não ao amor ao poder, à política, ao Estado, que é o tema de Pérgamo aqui, a igreja que se unia ali ao Estado, muito comum nos nossos dias, inclusive. O que a gente quer realmente é Cristo reinando em nós, Cristo dominando, não nós, né? A igreja ter alguns que dominam ali o povo, né? A liderança, por exemplo. Então, seita mencionada por pai da igreja, Irineu, Hipólito, Epifânio, Isidoro de Sevilha, etc. Como já falei, ligada à promiscuidade sexual, nicolaítas. Mas amamos, realmente temos que amar a Cristo. Então, nicolaítas vem de Nicos, vitória, conquista, e Laos, de povo. Conquistar o povo é uma das facetas que a gente tem que deixar Cristo seu poder em nossas vidas, não a gente exercer poder sobre as outras pessoas. A liderança ela serve para realmente propagar, né, os dons dentro da igreja, não para outra coisa. O que vencer, Niconte, é interessante isso aqui justamente na igreja de Pérgamo, né? O que vencer, Niconte, né, os vencedores. E vencer o quê? Vencer muitas coisas, né? Que a gente já sabe, vencer o mundo aí que nos puxa para ele, mas vencer coisas que também, né, tradições religiosas, vencer doutrinas que não dignificam a Deus, ter os ouvidos abertos para o que Deus tem feito nesse momento, evoluir no nosso relacionamento com Cristo e nas doutrinas e na palavra de Deus também. Muito importante. E aqui na parte 2 aqui, ainda nesse tema dos nicolaítas, é um sério problema da igreja, inclusive nos nossos dias, idolatria e prostituição. Falo isso até mais de uma forma espiritual, não literal, onde outros estão no poder em lugar de Jesus. A igreja, muitas vezes corrompida, não busca a integridade da noiva para com o noivo. Mas, por quê? Porque se as tradições religiosas ficarem acima da palavra genuína de Deus, realmente tudo mais, mesmo que a gente trabalhe pensando que está trabalhando para Jesus e para Deus, tudo isso pode ser em vão, né? Se não for realmente Deus ali trabalhando por nós. Os que vencerem comerão do maná escondido, né? E essa pedra branca, esse maná ali, é o maná da Arca da Aliança. E no Apocalipse capítulo 11, verso 19, a gente vê justamente isso, ali no tema das duas testemunhas. Tinha realmente a Arca do Testemunho. Veja só que as coisas não são por acaso, né? Apocalipse 11 fala das duas testemunhas, né? Eram duas tábuas da lei, inclusive, e a Arca da Aliança é a tábua do testemunho. E o maná escondido ali está ali dentro. Realmente é um maná que a gente já se aproveita desde agora. E Apocalipse 21, no verso 3, tabernáculo de Deus com os homens. Veja só, esse tema de maná, na verdade o tema do tabernáculo vai vir ao final, porque realmente está ali o reino de Deus, o tabernáculo de Deus conosco. Arrepende-te, pois quando não em breve virei a ti, contra eles batalharei com a espada da minha boca. Veja essa questão de boca, né? Muito ligada à espada, né? E isso já vem do hebraico, que a palavra fio da espada literalmente a boca da espada. O livro de Hebreus fala disso, da espada de dois gumes, todo o Novo Testamento, né? A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Não a religião carnal que usa a espada literal ali como Pedro usou, mas Pedro depois ali receberia o Espírito genuíno realmente. E no livro do Apocalipse, capítulos 19, a gente vê a espada aguda que vai ferir nações, tudo simbologia bíblica, muito importante, é a palavra de Deus que realmente vai se propagar. A gente vê o outro link, né?
esse tema de breve, rapidamente. Muitas pessoas se perdem nas palavras do Apocalipse, como coloco aqui. Breve ou repentinamente. Veja só, muitos dizem que o Apocalipse se cumpriu ali na igreja primitiva, até já se cumpriu nos dias de hoje, mas o Apocalipse tem muita linguagem, é muita questão de palavra de Deus. Então, 1000 anos, por exemplo, no Apocalipse capítulo 20, a gente vê que o Apocalipse não se cumpriu na igreja primitiva. Depois de 1000 anos, como fala ali no Apocalipse capítulo 20. Então, essa questão de vir rapidamente, em breve, é um tema que a gente até tem que explorar mais. A gente tem que meditar nesse tema de breve. É uma destruição repentina. Temas do Antigo Testamento aqui, vários versos, e do Novo Testamento também. Ali Jeremias falando da Babilônia sendo destruída rapidamente, repentinamente. Apocalipse, no primeiro verso aqui, capítulo 1, verso 1, mostrar aos teus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Muitos falam, o Apocalipse já se cumpriu. Não. Coisas que realmente já começaram ali a se cumprir, inclusive no primeiro século, mas continuam a acontecer. E muitas vezes rapidamente, essa vinda de Cristo rapidamente como um ladrão, repentinamente, é um tema do Antigo Testamento, também do Novo. Ali no Monte Sinai, o povo repentinamente seria destruído. Então, tudo temas de julgamento que é importante a gente entender. Essa palavra no hebraico que é como um piscar de olho, repentinamente, veja só, não é só a única palavra usada ali para repentinamente no Antigo Testamento, é ligada a julgamento e correção, e Deus também acordando, abrindo o olho, é o que a gente também tem que abrir, às vezes no piscar de olho, repentinamente, trazer a correção. Ligado a acalmar as ondas do mar, todo o tema do Novo Testamento também, todo tema ligado a acalmar as ondas do mar, realmente, esse tema de repentinamente, rapidamente, ligado a essa palavra agito, na verdade a palavra quietude, trazer uma calmaria repentinamente. Apenas alguns exemplos aqui, Salmos 73, versos 19 e 20, a desolação que vem em um instante, como no acordar de um sonho, ou seja, o olho abrindo, Deus abrindo o olho, na verdade é que Deus vai em um momento realmente aparecer e vai trazer o julgamento. Jeremias ali nos capítulos 49 e 50, interessante que fala desse tema de em um instante, a queda da Babilônia que vai vir em um instante, é o tema do Novo Testamento no livro do Apocalipse. Lamentações no capítulo 4, verso 6, Sodoma punida em um instante, assim como Judá e Israel foi ali no livro de Lamentações, A Babilônia vindo, e assim como no livro do Apocalipse, a Babilônia, as religiões e várias outras coisas, Esse mundo vai ser julgado e vai ser punido também. Em um instante, rapidamente. E no último verso aqui, verso 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido. Dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Então a promessa aos vencedores, que vencer, a cada uma dessas 7 igrejas é dada essa promessa ao que vencer. E essa igreja aqui de Pérgamo é comer do maná escondido ali dentro da Arca da Aliança, um potezinho dentro da Arca da Aliança. O verdadeiro testemunho de Deus, a verdadeira palavra de Deus. Então esses temas de Pérgamo, a questão da idolatria, comida, boca, espada, casamento, é muito ligado ao livro do Apocalipse. Essa pedra branca, a gente vai perguntar o que é isso. A questão do branco é muito ligado ao Apocalipse no capítulo 19. A gente tem sempre que olhar esses detalhes, aonde se liga, principalmente no livro do Apocalipse e na Bíblia por um completo, por todo. E por toda a Bíblia, não só no Apocalipse, a gente olha essa ligação. E no capítulo 19 a gente vai ver a noiva de branco, o linho fino, cavalo branco, ali no Apocalipse 19. Tudo está ligado a isso. E a pedra branca, uma das formas de ver isso, era ali o Urim Tumim. Se diziam que era uma pedra branca e a preta, ali onde o sacerdote ia julgar o certo e o errado, E tem tudo a ver realmente, porque fala de julgamento. Ficava ali no peitoral do sacerdote, essas 2 pedras, e ali eles julgavam o certo e o errado. Quase ali como um cara e coroa, vamos dizer assim. E
Na verdade, tudo isso é tipologia bíblica, né? E fala realmente do branco, do preto, da correção, do julgamento e do branco que vem em consequência disso, né? A transparência de sermos puros perante a Deus. Alguns dizem também que a pedra branca poderia ser, naqueles tempos, uma pedra branca era dada aos escravos quando eram libertos. Pode fazer sentido, é uma outra forma de ver isso também. Eu gosto muito do Urim e do Tumim, mas acho que tudo isso aqui é válido. Então, o novo nome escrito na pedra, só aquele que recebe conhece. Fala dos 144 mil, a noiva, a gente vai ver os 144 mil recebendo o nome de Deus. Eles são filhos verdadeiros. Né? Abraão, Jacó, Israel, a questão do nome, né? Os 144 mil, esse cumprimento, como um Israel espiritual, esse nome na testa. Capítulo 14, os 144 mil nome na testa. E no capítulo 19, o nome e a palavra de Deus ali. Tudo ali ligado à noiva, os 144 mil. Então esse tema de nome está ligado aos selos, por exemplo, aquele que estava sentado sobre o cavalo amarelo, é o nome de morte. Tive na sequência trombetas, a estrela, o absinto, o anjo do abismo, o Abaddon, né, nome da besta. Então essa questão de nome está por todo o Apocalipse, é muito interessante porque o nome, ali naqueles tempos bíblicos, é a questão do caráter da pessoa. Então é o nome de Deus, ou é o contraste a um nome que não dignifica a Deus. Então é muito importante a gente seguir esses temas para a gente entender realmente o que está sendo dito no Apocalipse e na Bíblia. É muito importante a gente entender o que está sendo dito e olhar a ligação com outros versos, com outros temas do Apocalipse. E os vencedores, né? A todas as 7 igrejas é dada essa promessa, e aqui eu já repito um slide que tenho mostrado, né? Essa questão de vencer. Inclusive a besta vai vencer os santos, né? Inclusive, infelizmente, a gente vê isso no livro de Daniel também. E a gente tem que ser aquele que vence a idolatria, vence as más doutrinas, vence as coisas do mundo, vence as tradições religiosas e avança na promessa genuína de Deus. É isso realmente uma mensagem belíssima para o livro do Apocalipse, para nós da igreja, dessa igreja de Pérgamo. E a gente continua falando mais sobre esse tema, sobre as 7 igrejas.